Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Seis neste sangue lavado, com roupas que lavas são os pecadores que perante seu Deus já estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de oração. Que Jesus por nós suportou. Profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. E aí, todo mundo bem? Vem curtindo, vem compartilhando. Tô muito feliz hoje. Cadê a caixinha de som? Pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Oxalá te abençoe, minha filha Dirã. Carol, boa noite. Fátima, boa noite. Lila, boa noite. Dani Destro. Vou mais que a neve, sim, deste sangue lavado, mais alvo que a neve ser. E aí, tá todo mundo bem? Firme e forte? Que bacana, que bacana. Elisa, minha filha, oxalá te abençoe. Fátima, Valéria, boa noite a todos. Boa noite a todo mundo que está entrando. Ricardo, boa noite. Pessoal, compartilha a nossa live, manda coraçõezinhos, que já já nós vamos iniciar, só esperar o pessoal chegar, né? Hoje, domingo, dia 28 de março de 2021. Jandira, boa noite. Maurinho, boa noite. Rogerinho, meu filho, oxalá te abençoe. Boa noite, meu filho Luiz, muito axé. Dila, saudades, boa noite. Tati Saragossa, boa noite. Pessoal, não se esqueça do seu copo, garrafa ou jarra de água, tá bom? André, meu filho, oxalá abençoe. Terezinha Salles, boa noite. Mara, boa noite. Mais que a neve, sim, neste sangue lavado. Gá, boa noite. Kika, boa noite. Boa noite a todos. Muito axé, muita luz. Mi, boa noite. Renata, vem chegando, vem curtindo, vem compartilhando. Cristiane, muita luz. Morrendo de saudades também, Cris. Boa noite, Wagner. Helenice, minha mãe Odete, boa noite, que tá aqui comigo. Meu pai tá desse lado. A tia Tieta já entrou? Boa noite, tia, sua bênção. Milky, boa noite. Ah, eu amo esse louvor que vai tocar agora. Que bom, fico feliz, Girã. Toninha, boa noite, minha filha. Cadê os coraçõezinhos de vocês?
a pensar nas obras de tuas mãos, o céu azul de estrelas pontilhado. o teu poder. Daqui a pouco já vamos iniciar nossos recadinhos. Falar do trabalho de hoje de Dr. Hans e equipe. Foi maravilhoso. Axé, Maria! Grande és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Clara, boa noite. Quão grande és tu. Maria Sulinski, boa noite. Xalá te abençoe, minha filha. Kátia, Marisa Toma, Jerusa, boa noite. Sueli Barreto, Sandra Regina. Sandra, eu também dormi a tarde toda. Acabou o trabalho do Dr. Hans. 1h30, ó. Capotei na cama, fui acordar às 6. Eu só não continuei dormindo porque eu tinha um compromisso aqui com vocês, viu? Senão eu acho que eu tinha estendido até amanhã. Faz parte do tratamento, né? Pra quem trabalha também. Boa noite, Nath. Quão grande és tu. Meu filho Arthur, querido, boa noite. Xalá te abençoe. Normalmente, quando a gente participa de um trabalho espiritual, pelo menos lá no TED, né? A maioria das pessoas relata. Boa noite, Denise. Que é assim quando... Boa noite, Thalita. Lili, minha filha, Xalá te abençoe. Quando passa pelo atendimento, aí chega em casa, dá aquele sono, você dorme como se tivesse acabado o mundo. Aí você acorda e chega de noite e você dorme de novo. Então o sono faz parte do tratamento também, tá bom? Olha lá a Georgia falando. Acordei antes de começar o tratamento e dormi na hora dos atendimentos. Ó, o Wagner tá dizendo que a live de ontem foi maravilhosa. O Henrique também, que bacana. Vou falar sobre essa live. Quão grande és tu. Ai, deixa eu falar agora. Enquanto o pessoal vai chegando. Daura, primeira vez. Seja bem-vinda. Primeira vez na live ou no atendimento? Seja bem-vinda. Vandi, Carol, boa noite. Pessoal, ontem foi maravilhoso. Aninha, Vilas Boas, parabéns. Parabéns não, parabéns também por estar aqui com a gente, mas boa noite. Quis falar boa noite, falei parabéns. Olá, Miguel, tudo bom? Boa noite. Ontem foi sábado, dia 27, às 3 horas da tarde, eu fiz uma live entrevistando o nosso querido amigo Henrique Botaro, que ele é médium psicógrafo, né? Então, antes da pandemia, ele ia aos centros espíritas, templos, enfim. E junto com a equipe dele, ele faz um projeto chamado Cartas Consoladoras. Então ele vai e ele acaba sendo um instrumento da espiritualidade para trazer mensagens dos nossos entes queridos de acordo com o nosso merecimento, de acordo com a disposição também dos nossos entes, né? E ontem, na live à tarde, a gente estava falando sobre o tema. O telefone só toca de lá para cá? Então, se você perdeu a live de ontem às 3, corre que dá tempo de assistir, tá bom? Mas só assiste depois dessa, tá? Não deixa eu aqui sozinho, não. Quero vocês junto comigo, tá bom? E ontem à noite também, às 20 horas, eu tive a honra de participar de uma live em que o tema era fé e pandemia. Só que foi um encontro de 4 vertentes, ou seja, eu estava representando todas as religiões afro-brasileiras, assim como a Umbanda, né? Então eu levei a visão umbandista, porque para quem não me conhece, eu sou pai de santo também, né? Então eu levei a visão umbandista. O Henrique Botaro, ele estava levando a visão espírita, dos nossos irmãos espíritas. Teve também o Bispo Kleber, levando a visão dos nossos irmãos evangélicos, e o Padre Teodoro, né? Clemilson Teodoro,
levando sobre a visão dos nossos irmãos católicos. Então, 4 vertentes diferentes em uma mesma live, abordando o mesmo assunto, tudo com muito respeito, com muito carinho, com muito amor. No final, cada um pôde fazer uma prece de acordo com a sua visão, com a sua fé, com aquilo que acredita, né? E aí, bem no finalzinho, para encerrar, nós 4 juntos realizamos a oração do Pai Nosso, cada um falando um trecho da oração. E para mim foi muito emocionante. Realmente foi uma das lives que mais marcou a minha vida. E eu creio que a vida de muitas pessoas, porque não era somente nós 4 de vertentes diferentes, porque cada um de nós, as pessoas que nos seguem, né, por conta das páginas, dos nossos trabalhos, estavam presentes na live também. Então todos foram muito lindos, foram muito queridos, cada um respeitando os líderes religiosos, os seus seguidores, né? Vamos usar essa palavra, a gente deve seguir a Cristo, mas eu creio que vocês entenderam a minha colocação, né? Seguidores da fé, do pensamento, e realmente foi muito, muito lindo poder participar daquela live. Se você não assistiu, eu peço, assista. Olha lá, a Jorge dizendo que se emocionou, a Tieta dizendo que foi muito lindo, a Pamela dizendo boa noite, foi linda a live, emocionante. O Pai Nosso junto realmente foi lindo, lindo mesmo. Então, se você não assistiu, por favor, assista. Ó, o Marcos tá dizendo assim, meu filho, pena que a live não passou no Instagram e nem no YouTube. Realmente não teve como passar pelo Instagram. Eu não sei se o pessoal do marketing depois consegue salvar essa live no YouTube, tá bom? Mas no Facebook tá salvo, tá? Por conta do programa ele direciona uma página. Olha lá a Mara dizendo que as 2 lives foram maravilhosas. Que bacana, que bacana. Foi muito interessante. Civilização, cada um respeitando a religião do outro. Jandira está dizendo de São Paulo. Milk está dizendo que foi ótimo. Amor puro, Dirandice. Realmente, Clara, muito emocionante mesmo, né? E quem dera se toda a humanidade seguisse aquilo que nós mostramos ontem, né? Realmente, a Maria Conceição dizendo que assistiu as 2, que se emocionou e foi demais. Que bacana. Eu fico feliz porque tudo que a gente faz é para vocês, né? É para mostrar um pouco do que sim é possível. É por isso que eu gosto tanto do TED, gente. No TED, Templo Espiritualista de Dr. Hans, nós conseguimos, dentro do mesmo espaço, ter a visão espírita, a visão da fraternidade branca, a visão da Umbanda, tem as intervenções espirituais de Dr. Hans, de Dr. Jerônimo para os animais, temos o magnetismo, temos os projetos sociais. Então lá a gente canta louvor evangélico, cantamos músicas espíritas, músicas católicas, músicas umbandistas, decretos, mantra, tudo aquilo que eleva o nosso pensamento a gente está fazendo lá no TED. E a gente consegue juntar tudo com amor, com união, sem preconceito, buscando e desejando que toda a nossa humanidade siga, por favor, siga nesse mesmo caminho de respeito ao próximo, né? Hoje, dia 28, é dia Domingo de Ramos, né? Que os nossos irmãos católicos comemoram, celebram, né? Domingo de Ramos. Vamos falar um pouquinho disso também, conhecer a importância disso, né? Adriana Ribeiro disse que assistiu as 2. Boa noite, minha filha Viviane. Oxalá te abençoe. Deixa eu colocar aqui uma musiquinha. Não se esqueçam do seu copo com água, da sua garrafa, tá bom? E hoje tá um calor abençoado, né? Essa veio lacrada. Ô, glória. Isso aí. Pessoal,
Quero falar um pouquinho agora para vocês sobre o trabalho de hoje com o Dr. Hans e equipe, que foi sensacional. Deixa eu até tirar o som agora. Senão, em vez de eu falar, vou começar a cantar com vocês. Deixa eu virar o meu amigo climatizador aqui pro meu lado. Que hoje eu estou me sentindo no saudoso Rio de Janeiro. Espero que tudo isso acabe para poder voltar lá, comungar a fé com os nossos irmãos de lá também. Pessoal, eu vou pedir um favor para vocês. Todo mundo que fez as inscrições para participar do atendimento que foi hoje de manhã de Dr. Hans e equipe, por favor, dê uma olhada no seu e-mail, na caixa de spam, tá bom? Como que funciona? O pessoal da triagem, a equipe que trabalha em contato direto com vocês, elas enviam por e-mail várias orientações, tá bom? E aí você olha naquilo que os nossos irmãos espirituais orientaram, e caso você tenha dúvida, você pode olhar lá no corpo de texto do seu e-mail. Lá tem várias orientações. Aí você compara qual que foi orientado para você e qual está lá escrito. Porque caso você tenha alguma dúvida, tem lá todas as explicações. Por exemplo, o médico espiritual pediu para você fazer um banho de proteção. Como que funciona? Lembra que a gente fez live falando sobre isso? Então lá no texto vai ter o link da live que nós comentamos sobre isso, o link da live que nós comentamos sobre o copo com cristal, o link da live que nós comentamos sobre limpeza energética em casa, defumação, e lá tem várias outras orientações. No e-mail, acreditando que já olhou tudo, que bacana, no e-mail tem várias orientações, mas essas orientações não significa que é tudo para você, tá bom? É que a gente faz um corpo de texto geral e enviamos por mala direta. Porque se a gente for enviar para todo mundo que participa individualmente, infelizmente a nossa equipe não dá conta, tá bom? Então o que que acontece? Não sei se vocês já repararam. De manhã, quando tem o atendimento espiritual, ainda de manhã a gente já busca entrar em contato com vocês. Por quê? A maioria de vocês já estão preparados, já ficam lá em repouso, em prece, em vibração. Então a espiritualidade fica mais fácil, né, de se contactar até vocês. Por isso que assim que o médico espiritual ele dá orientação, o pessoal da triagem já tira foto, já manda pelo WhatsApp, o pessoal já manda por e-mail. Para quê? Para que o mais rápido possível você receba as orientações que a espiritualidade passou. Então, a gente já prepara todos os e-mails em mala direta com todas as orientações que é passada, tá? E aí no receituário, né, nas orientações pelo WhatsApp, tá escrito aquilo que foi passado para você. Aí você olha no seu e-mail e vê qual que foi passado, aonde está, clica ou lê para você entender caso você tenha alguma dúvida, tá bom? A gente faz dessa forma visando para com que todos tenham a oportunidade de o quanto antes já se tratar ou fazer uma prece ou fazer alguma outra coisa que a espiritualidade já pede. Porque às vezes os médicos espirituais eles querem dar continuidade ao tratamento, por exemplo, agora à noite, às 20 horas. Então, quanto antes a gente conseguir enviar, melhor é. E hoje nós batemos o nosso recorde de atendimento à distância. Muitas pessoas precisando. Quero agradecer a todos vocês que ajudaram a compartilhar para aquelas pessoas que principalmente têm dificuldade em mexer com o celular, tá bom? Então, o receituário vocês recebem pelo WhatsApp. Aí vocês abrem o e-mail de vocês para tirar qualquer dúvida que esteja lá, tá bom? É assim que a gente trabalha aqui no TED e eu espero que ajude a todos vocês da melhor maneira possível. Tudo bom, Dulce? Boa noite, minha filha. Oxalá te abençoe.
Pessoal, já falei das lives de ontem, quero muito agradecer a presença de vocês. Quero agradecer também as estrelinhas que vocês estão enviando pra gente, tá bom? Muito obrigado. Vocês do Facebook têm a oportunidade de doar estrelas e essas estrelas se transformam em recursos para nós, tá bom? Então muito obrigado a todos que nas lives estão doando estrelas pro TED, a todos que estão contribuindo com o nosso Pix também, tá bom? Muito obrigado. Caso você queira nos ajudar contribuindo algum valor pelo Pix para ajudar a manter o nosso templo, os projetos sociais, o nosso Pix é o nosso CNPJ, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês. Bom, hoje, deixa eu voltar aqui na data, porque eu sempre esqueço o dia. Hoje é dia 28 de março de 2021. Hoje comemora-se então o Domingo de Ramos, né? Que muito é falado também, principalmente pelos nossos irmãos católicos. Domingo de Ramos, para quem não conhece, é praticamente hoje, né? Finaliza a quaresma, né? O Domingo de Ramos, então, é o que dá início também à nossa querida Semana Santa, né? Aonde celebra a entrada de Jesus lá em Jerusalém montado no jumento. Muitos de vocês eu acho que devem já ter visto, né? Ana Cândido mandou 55 estrelinhas. Obrigado, Ana. Que Deus te abençoe grandemente. Que bacana. Muito obrigado a todos vocês, tá? E aí a gente fica se perguntando, né? Por que que naquela época Jesus entrou em Jerusalém, que é a cidade, né, dos patriarcas, dos grandes, dos políticos, né? Por que que ele entrou naquela época montado no jumento, né? Por que que aconteceu essa cena? Se a gente for parar para analisar tudo isso, fica muito mais fácil a nossa compreensão. O povo na época, eles acreditavam muito em profecias. Então sempre, tempos em tempos, surgia um profeta, né, que é considerado um mensageiro de Deus. E esse mensageiro de Deus, ele dava voz a Deus, no sentido que Deus falava diretamente com ele e ele então se usava como instrumento. Na verdade, um profeta nada mais é do que um médium, né? Então, médium, ele não surgiu somente na época que Kardec estava lá descobrindo aqueles fenômenos, né, das mesas girantes, das irmãs Fox. Lembra-se, médium todos nós somos. O pensamento é um ato de comunicação, né? Então a mediunidade, ela existe desde que o homem é homem, desde que o homem pensa, desde que haja interação também com o plano espiritual. E o povo naquela época acreditava muito nas profecias. E as profecias vinham muito para o povo cristão na época de que haveria um tempo em que o Messias, o libertador, o Filho de Deus, o enviado do Altíssimo, viria para salvar o seu povo de todo sofrimento, de toda injúria. Só que naquela época as pessoas eram muito apegadas, e ainda hoje são, né? A gente observa muito isso, muitas coisas terrenas, muitas coisas materiais. É errado gostar de conforto? Não. Mas a gente não pode ser dependente disso, né? E Jesus, ele traz muito disso também em muitas das suas mensagens. Então o povo de Israel, ele imaginava o libertador. Ele imaginava que surgiria um rei que viria para
liderar, para tirar o seu povo da escravidão. Boa noite, Sônia de Canoas. Tá atrasada não? Estamos começando aqui também. Seja bem-vinda, Sônia. Então o povo, eles imaginavam um rei. Só que Jesus veio como o rei. Vocês entenderam o meu sinal enfático? Muitos queriam que viesse aquele líder político. Muitos queriam que alguém que tivesse condições financeiras. Então eles imaginavam que o Messias, o libertador, ele viria de berço de ouro. Que o libertador seria alguém que teria imposição no meio político, imposição no meio das autoridades. Muitos acreditavam nisso, porque na época só tinha voz quem tinha poder. E olha que interessante, não parece um pouco também o que acontece hoje? Por isso que a humanidade precisa entender, e essa pandemia vem também para nos ensinar, somos todos iguais. Carne, osso, erramos, acertamos, não tem que haver diferenciação, já que somos todos filhos de Deus. Mas naquela época a ignorância era bem maior da que nos consome hoje. Então o que acontece? O povo imaginava que o Messias viria então de uma família bastarda. Seria filho de um rei para se tornar no futuro um grande rei, para liderar o povo de Israel, para libertar do seu cativo, do seu sofrimento. Só que a gente sabe que a espiritualidade, ela trabalha na simplicidade. É nas pequenas coisas que a gente vê o quão grandioso é todo o projeto divino. E aí surge uma criança que nasce dentro de uma manjedoura, que nasce dentro de um local onde animais utilizam como um espaço para se alimentar, para dormir. Imagine o cheiro daquele local. Restos de comida, em algum local também fezes. Jamais que o povo naquela época imaginaria que o grande libertador viria numa condição daquele. É que a verdadeira coroa desse rei chamado Jesus, ela não é possível ser palpável a essa matéria grotesca, essa matéria densa que a gente carrega. Porque ele mesmo disse que o reino de nosso Pai não é aqui, é lá. O reino, ele é espiritual. A nossa essência é espiritual. Ele já naquela época já nos avisava que estamos aqui de passagem para aprender. Só que naquela época estavam todos tão cegos pelo materialismo e tantas outras coisas, que houve a necessidade do Messias, de Cristo, vir à Terra para nos mostrar: ei, meus irmãos, acorda! Nem tudo se resume a essa matéria. Aqui nós estamos meramente de passagem. A nossa morada verdadeira não é aqui. É em uma esfera superior. Só que, para alcançar essa esfera, é necessário nós renunciarmos a nós mesmos. Renunciar ao nosso ego, renunciar à nossa vaidade, renunciar às nossas iniquidades, renunciar à nossa imperfeição. É por isso que o Cristo trabalhava com parábolas, que é mais fácil um camelo passar pelo um buraco de uma agulha do que um rico abastardo materialista entrar no reino dos céus. Lembra dessas passagens, dessas frases?
relata justamente isso, que para nós alcançarmos algo maior que nós, é necessário nos despir de toda incredulidade, porque o reino dos céus, ele não pode ser apalpável pela matéria, igual essa que nós carregamos. É por isso também que no domingo de Ramos nós lembramos daquele momento em que Jesus está entrando em Jerusalém, montado naquele jumento, né, o jumentinho que a gente costuma falar carinhosamente, e o povo aclama ele com aquelas folhas, né, de ramos, de palmeiras. Por quê? Diferente dos outros reis que chegavam em carruagens, cavalos, utilizou-se daquele pequeno animal como símbolo de humildade, para dizer que é possível ser grande sendo pequeno. Aí você fala, mas Aristeu, por que o povo aclamava o Cristo com aquelas folhas? Porque antes de Jesus entrar em Jerusalém daquela forma, muitos já estavam sabendo daquilo que ele tinha feito com Lázaro. Lembra? Que Lázaro ressuscitou, né? Parente também de Cristo, tudo. Então, quando aconteceu aquele fenômeno, as pessoas ficaram atordoadas. Opa, realmente ele é o enviado de Deus. Somente naquele momento que a maioria das pessoas acreditou que Jesus era o Messias falado tanto pelos profetas da época. Olha que interessante. E não pense vocês que foi fácil Jesus ter voz em meio à população. Boa noite, Angélica, Mari. Vocês lembram daquela passagem de João Batista? Quando Jesus chega até João, e João então o batiza. Sabe por que Jesus pediu para que João Batista o batizasse? Para que aquela população daquela região aonde João Batista estava pudesse ouvir e aceitar aquilo que Jesus iria falar. Por quê? João Batista, ele estava batizando as pessoas daquela localidade. Ele era um nômade. Ele caminhava, profetizava e falava: arrependei-vos de suas iniquidades, de seus pensamentos, de suas condutas imorais. Porque eis que está vindo o Filho de Deus para nos trazer o conhecimento do plano espiritual. E aí acontecia o ato do batismo para que aquilo servisse de inspiração para aquelas pessoas. E era algo falado como um ato público. A partir do momento em que aquela pessoa entrasse lá no Rio Jordão e se batizasse por João Batista, todo mundo que estava vendo também ia começar a olhar mais de perto aquela pessoa. Então, para a pessoa chegar até João e falar: eu me rendo, eu me batismo, é porque ela estava literalmente querendo ser uma nova pessoa. Em que aspecto? Moral. Olha, eu sei que errei muito, eu sei que eu roubei muito, eu sei que eu matei muito, eu sei que eu fiz muita coisa ruim, que eu não fui um bom marido, que eu não fui uma boa esposa. Quero mudar de vida, eu quero ser aceito por Deus, pelo Deus de Israel. Então João batizava, e aquela pessoa ela tinha um compromisso público com João e com ela mesma. Aí de repente vem alguém de fora, um forasteiro, chamado Jesus. Só que naquela noite, ou melhor, naquela região,
as pessoas olhavam e falavam assim: quem é esse homem que quer falar algo para nós? Então Jesus aceitou ser batizado por João para que ele pudesse se colocar na mesma posição dessas pessoas redimidas, para que então ele pudesse também ser ouvido. Olha que símbolo de humildade, que exemplo de humildade que Jesus nos deu, nos ensina nessa passagem. Jesus então se deixa ser batizado para que as pessoas o reconheçam como iguais a ela, para que então aquilo que ele falasse pudesse se tornar como verdade. Vocês entenderam? Então, olha quanto trabalho Jesus teve enquanto estava aqui. A passagem dele terrena foi curta? Foi. Porém, muito ele andou, muito ele falou, muito ele fez. Jesus, ele se chegava nas pessoas. Jesus, ele sabia sentar na mesa com grandes políticos, com grandes religiosos, mas também com pessoas simples e humildes. Ele tinha o tato, ele sabia falar, ele sabia conquistar as pessoas pelo seu gesto. Muitas das vezes Jesus nem falava, ele mais ouvia. Por isso que nós devemos aprender a ouvir o nosso próximo, porque senão a gente cai naquele erro terrível de julgar o outro. E quem somos nós para fazer isso? Quando Jesus então, ele entra naquela terra, montado no jumentinho, ele está mostrando o sinal de humildade. Os ramos, as folhas, nada mais significa do que o reconhecimento dele ser o Filho de Deus. É por isso que as pessoas gritavam, né? Hosana nas alturas, este é o Filho de Deus, né? Este é o escolhido, o esperado. Vocês estão entendendo? Mas mesmo assim, naquela época, e principalmente também aquelas pessoas que estavam lá, abanando, pensava que ele ia ser um líder político, que ele ia ser um revolucionário, que ele ia ditar, que ele ia proclamar o que era do povo por direito, que ele iria fazer a revolução política em Jerusalém, desafiando as autoridades, desafiando os magistrados, mas não. Jesus não veio para desafiar, Jesus não veio para criar conflitos, Jesus não veio para trazer, para abalar as estruturas sociais, no sentido de discriminar quem é melhor de quem não é. Por isso que uma vez Dr. Hans nos disse, em uma das eleições passadas, ele falou assim: vocês têm dúvida em quem escolher para liderá-los nessa terra? Compare a todos que estão em posição de escolha com as condutas do Cristo. Aquele que mais se assimilar a Cristo é aqueles que vocês devem escolher. Palavras de Dr. Hans. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado em quem nós escolhemos para ser o nosso libertador. Seja no meio político, no meio econômico, no meio social, no meio religioso. Compare as atitudes. Veja aqueles que mais se assemelham a Cristo. Alguém aqui nessa terra é perfeito? Não. Todos nós erramos.
mas vamos buscar ver aqueles que erram menos. Isso é muito importante. Jesus, ele não veio para trazer religião. Jesus, ele veio para trazer o ensinamento do reino de Deus. Jesus veio para trazer ensinamento do reino espiritual. Jesus não veio para abalar a nossa política, não veio para abalar a nossa economia. A espiritualidade não trabalha desta forma, porque tudo isso é consequência nossa, das nossas escolhas, dos nossos atos. Dr. Hans uma vez nos disse também: evoluído é aquele que aceita o outro da forma que o outro é. E ele ainda veio nos pedir uma coisa: não sejam vocês religiosos, porque os religiosos, na sua grande maioria, são hipócritas. E realmente, se a gente olhar na época de Jesus, os que mais causaram tumulto, os que mais apontaram o dedo, os que pediram a cabeça de Jesus, foram os religiosos. Foram os líderes religiosos. Aqueles que se diziam pregar a mensagem do Deus, mas na verdade só estavam buscando e olhando os seus próprios interesses, olhando para o seu próprio umbigo. Se sentiram ameaçados por Jesus, porque ele trazia uma liderança nata, mas na simplicidade, mostrando que todos são iguais e que no reino de Deus existem várias moradas, em que a única cobrança para seguir a Deus era renunciar a si mesmo. Esse domingo de Ramos significa isso. Nós nos autoanalisar, reconhecer a nossa iniquidade, a nossa imoralidade e buscar nos melhorar a cada dia. Vocês entendem? E eu peço com carinho, observem o nosso quadro aqui do Brasil. Já que somos brasileiros, como andam os nossos líderes religiosos? Como andam os nossos líderes políticos, nossos líderes econômicos? Será que dentre deles tem alguém que se assemelha a Cristo? Nem que seja um pouquinho. Se não, oremos, para que eles ainda tenham a chance de despertar e que possam nos ajudar como humanidade, como população. Por isso que é tão importante nós orarmos para os nossos líderes religiosos, para os nossos líderes políticos, para que a fé seja uma fé sem interesse, para que o nosso Brasil seja governado com amor, com empatia. Oremos também para que essa vacina venha o quanto antes para todos, não somente do Brasil, mas do mundo todo, para que possamos ter de novo aquela sensação de respirar a liberdade. Tomem cuidado com as suas escolhas. Não se deixem se levar pela massa, mas sim por aquilo que você aprende pela espiritualidade. Porque muitos na época se deixaram levar pelas massas e quando viram também estavam apontando o dedo, julgando e dizendo que Jesus era um falso Messias, que Jesus não era o Filho de Deus. Vamos tomar cuidado para não repetir aquilo que repetiram. Vamos tomar cuidado para não trocar Jesus por Barrabás.
Que essa linguagem que eu estou usando vocês possam receber com muito carinho. Pois a live de ontem à noite, que foi transmitida também pelo nosso Face, ela demonstra um pouco sobre a importância de se manter unidos, independente o segmento religioso, mas unidos no mesmo propósito. Porque não importa se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou umbandista, candomblecista, budista, ateu, não importa, eu sou humano, eu sou um espírito encarnado, mereço ser respeitado e devo ter a obrigação de respeitar o outro, pois sem o outro eu também não faço nada. Que possamos olhar para aqueles que nós falamos que são diferentes, olhar com um olhar de mais compaixão. Por favor, não queira exigir do outro o mesmo aprendizado que você teve, a mesma experiência que você teve, a mesma vivência que você teve, porque cada um de nós estamos em um estágio evolutivo diferente. Cada um nasceu num berço de família diferente. Nem todos nasceram em palácios, nem todos nasceram em manjedouras. Vamos olhar com carinho o nosso próximo, tendo a consciência de que somos todos seres humanos. É esse o olhar que nós devemos ter. Independente a religião, independente a crença, a fé, o status, somos humanos. É por isso que eu sinto muito orgulho de todos os voluntários do TED, pelas comidas que são feitas e entregues aos nossos irmãos em vulnerabilidade nas ruas, pelos alimentos arrecadados, transformados em cestas básicas e entregues às famílias também em situações de vulnerabilidade. As sopas feitas com doações que são fluidificadas pela espiritualidade entregue a todos que entram dentro do TED para receber o alívio da alma. Fico muito feliz, fico muito orgulhoso no sentido positivo da palavra, dessa expressão, porque eu vejo que no TED existe pessoas, assim como em outros locais, templos religiosos, também existe pessoas que não olham somente para o seu umbigo, mas olham também por aqueles que passam necessidade, porque nós não sabemos do dia da manhã. Observem essa pandemia. Quantos antes doavam alimentos e hoje estão precisando receber alimentos? Quantos antes empregavam pessoas e hoje estão tendo e sentindo a necessidade de serem empregados? Vamos olhar com mais empatia para aqueles que chamamos de irmão. Porque somente assim podemos dizer que seguimos um pouquinho algum dos mandamentos de Deus. Amar o próximo como a nós mesmos. Que bom que vocês estão gostando, porque eu estou falando de verdade, do fundo do meu coração, tudo isso. Esse domingo de Ramos, ele inicia então a Semana Santa. Semana de reflexão. Muitos utilizam também essa semana como algo comercial. Mas uma coisa que nós não podemos esquecer. Não é a semana que é santa. Quem faz a Semana Santa somos nós. Então todo dia você pode tornar santo. Esta minha fala, eu não estou desmerecendo o credo dos nossos irmãos católicos. Pelo contrário. Eu acho muito válido aquilo que eles fazem. Porque eles estão relembrando, eles estão comunhando. Eu acho isso lindo, favorável. Mas o que eu quero dizer é que
Cada dia em que você acorda e recebe a oportunidade de estar encarnado neste plano físico, torne o seu dia santo. Ore, busque, estude, pratique. Lembrando, não somos perfeitos. Talvez ainda nessa existência nem chegamos a 1% de sermos evoluídos. Mas só do fato de termos a vontade de querer ser e fazer, já está de bom tamanho. Pois assim não nos tornamos ociosos. Espero que todos vocês tenham gostado um pouco do que eu tenho falado, que vocês possam aproveitar essa semana para trazer uma reflexão à família de vocês, aos entes de vocês. Esse domingo de Ramos nos faz lembrar de todo o trajeto que Jesus chegou até o Calvário. Lembramos-nos que na próxima sexta, conhecida como Sexta Santa ou Sexta da Paixão, é o dia em que nos lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, pela entrega dele a todos nós. O sábado, conhecido como sábado de Aleluia, ou sábado santo, nada mais é do que o dia que antecede aquele fenômeno, aquela manifestação em que Jesus se apresenta perante os seus. Sendo assim, vamos pedir para que o Mestre se apresente perante a nós? Vamos orar todos mundo junto? Vamos vibrar? Vamos pedir para que Ele esteja em nossa casa, em nosso lar neste momento? Reúne toda a sua família. Pegue o seu copo ou jarra com água, porque vamos entrar no nosso momento de oração. Sua garrafinha tá aí? Abre ela. Tem mais água? Não, tem bastante aqui pra mim. Obrigado, mãe. Vamos orar todo mundo junto? Vamos lá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o som. Respire fundo. Eleve o seu pensamento a Deus e a Cristo. Vamos orar por todos aqueles que participaram das intervenções de hoje. Orar por todos os pedidos de oração que vocês fizeram nas páginas, que vocês estão escrevendo aí nos comentários. Ore por aqueles que pediram para vocês também. Vamos potencializar juntos. Querido Mestre Jesus, muito obrigado pelo dia de hoje, que nos faz lembrar dos teus ensinamentos, que nos faz lembrar que não é preciso ter muito para chegar até Deus, mas que sim, é necessário nos renunciarmos para chegar até o Pai. Por isso que eu lhe peço, meu Mestre, se possível, retire de nós toda iniquidade, todo sentimento contrário à caridade, para que possamos estar o mais puro possível perante a presença de nosso Deus Pai. Querido Mestre, abençoai a cada um que está conectado comigo neste momento.
a todos aqueles também que assistirão depois este momento de oração. Da mesma forma que o Senhor entrou naquela cidade mostrando a sua essência, entre em nosso lar, entre em nossa casa, traga a sua essência, a sua luz, visite o nosso lar, pois és bem-vindo, meu Mestre. Abençoai a cada um, fluidificai, meu Mestre Jesus, lhe pedimos essa água que apresentamos, para que nela possa ter o composto medicamentoso que vai trazer, de acordo com o nosso merecimento e necessidade, o reequilíbrio do nosso corpo físico, espiritual e perispiritual. Sarando as feridas da alma, purificando a nossa mente. Abençoai a todos aqueles que participaram das intervenções de Dr. Hans no dia de hoje. Abençoai, meu Mestre. Visitai a cada um que se encontra nos hospitais, abrigos, asilos, orfanatos, presídios, nas ruas, albergues, para que os seus mensageiros possam levar esperança e conforto. Abençoai os nossos governantes, para que eles tenham mais discernimento e amor à humanidade. Abençoai os líderes religiosos, para que eles tenham mais força para continuar propagando a fé que leva o alimento da alma de todos aqueles que se encontram sedentos por ela. E é assim, meu Mestre, que com fé, acreditando e já com o sentimento de gratidão, é que realizamos a prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória e a majestade para sempre. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, teus filhos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, assim será e assim o é. Obrigado, Mãe. Criou o céu, criou a terra. Que bom, Dona Alice. Daqui a pouco vai estar salvo, tá bom? A nossa live você vai poder assistir desde o início. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês.
Não se esqueça, dia 18 de abril tá chegando. Ainda dá tempo de você encomendar sua pizza. Muito obrigado a todos pelo carinho, pela presença, por estarem junto comigo neste domingo de Ramos. Quer saber um pouquinho mais? Chegou no momento da oração? Assiste desde o começo que eu compartilhei um pouquinho do que eu sei com vocês, tá bom? Grande beijo a todos. Deus abençoe. Namastê. Muito axé. Até mais, pessoal.